Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar de Byung-Chul Han. Estou abordando então agora o livro Hiperculturalidade e hoje eu me dedico ao terceiro capítulo, Hipertexto e Hipercultura. Eu selecionei 3 trechos ilustrativos desse capítulo e basicamente nesse capítulo ele vai trabalhar com a ideia de que a cultura ou as culturas da atualidade, as culturas intermediadas pelo digital, que podem ser chamadas de hipercultura, elas têm como metáfora um hipertexto. E um hipertexto, como nós sabemos, é um tipo de texto da era digital. O que é um hipertexto? Você certamente já viu isso. Qualquer artigo que você visitar na atualidade, por exemplo, se você entrar num site de notícias e for ler uma notícia qualquer do momento, você começa a ler, essa notícia está apresentada num texto, na maioria das vezes num texto pequeno, mas esse texto pequeno começa a estabelecer links. Lembra-se que você está lendo uma frase e de repente essa frase está em itálico, está em vermelho, está em azul. O texto todo está em preto, mas algumas palavras ou algumas frases estão iluminadas por uma outra cor, destacadas por uma outra cor. Se você clicar, isso vai abrir um outro texto. Então essa é a ideia do hipertexto, um texto que tem conexão com outros textos, por isso ele é um hipertexto, quer dizer, um texto com potencial para ser mais do que um texto, para ser um texto que se conecta com outros textos, e isso é uma metáfora da experiência cultural na atualidade. Em função dos meios digitais que permitem conexões das culturas sem que o sujeito precise sair da sua localidade, isso permite que tudo esteja ligado a tudo, que uma localidade esteja conectada a outra localidade, num movimento similar ao movimento do hipertexto. Então vamos lá. Ele cita agora Ted Nelson. O criador do hipertexto não o vê restringido ao âmbito do texto digital. O próprio mundo é hipertextual. A hipertextualidade é a estrutura verdadeira das coisas, citando Ted Nelson. Tudo é, ou tudo está. Olha o Legolas aqui, estão ouvindo? Arranhando a minha cadeira. Sobe aqui, vem cá, vem, sobe aqui. Ele arranha a cadeira para chamar a atenção. Quando ele consegue chamar a minha atenção, ele vai embora. Vem cá, bonitão. Ó, eu vou puxar você aqui, ó, vou pegar você. Olha lá, ó aqui, ó, coisinha que estava arranhando. Ó, com o olhinho todo remelento. É esse bichinho que está aqui, ó, arranhando e interferindo do ponto de vista sonoro na minha gravação. Fica aqui, fica um pouquinho aqui, pode ficar. Então, a hipertextualidade é a estrutura verdadeira das coisas. Tudo está profundamente interconectado. Então, eu acho que é isso que ele está tentando. Tudo está conectado e atado com tudo. Quer dizer, aquilo que serve para o hipertexto serve para aquilo que não é hipertexto, no caso, a cultura. Se tudo está conectado a tudo, a cultura também é uma forma de interconexão. Então, logo, o hipertexto é uma metáfora ou um exemplo daquilo que é a cultura no mundo digital. Lembrando que o hipertexto é um tipo de texto típico do mundo digital. Outro trecho. A interligação ou a estrutura emaranhado caracteriza também a cultura de hoje. A gente usa a palavra rede. Rede para designar a rede mundial de computadores, a internet. A palavra rede, ela também ela aponta
para esse traçado em rede, né? Para essa estrutura de teia de aranha, né? Rede nesse sentido também, né? De fios ligados a outros fios, a fios que se ligam a outros infinitamente, né? Também isso é uma metáfora do modo como a cultura funciona na atualidade. A cultura perde cada vez mais a estrutura que se parece com a de um texto ou livro convencional, a ideia de linearidade, né? Se você pegar um texto convencional, um texto de livro, ele é um texto linear, né? Vamos lembrar que os antigos, por exemplo, liam na forma de rolo. Literalmente o texto era uma coisa linear, você ia abrindo o rolo e ia lendo sempre no mesmo sentido, de cima para baixo. Depois nós inventamos o códice e ao invés de você ler um rolo comprido, você vai lendo as páginas, mas a ideia ainda é da linearidade, só que você vai passando as páginas. Agora não, a ideia é que você tem uma estrutura básica e essa estrutura básica permite conectar com infinitos pontos, né? Cada palavra pode conectar com outro texto, com um link para um vídeo, para um site, né? Então você tem, a partir de um local conhecido como texto, conexões com infinitos outros locais. Assim, em síntese é isso, é assim que funciona a cultura. Você está no seu local, a partir do seu local você abre uma janela de computador e essa janela de computador permite você se conectar com infinitos lugares no mundo. Terminando a segunda citação, ela não deixa aparecer nenhuma história, teologia, teleologia como uma unidade homogênea e significativa. Esse caráter de interconexão, tudo está conectado com tudo, né? Isso cria um verdadeiro caos, né? Você perde a condição de apreender a totalidade desse fenômeno e você então não consegue abstrair nenhuma unidade, nenhuma explicação teológica ou teleológica, né? O que você tem é conexão com outras coisas que por sua vez estão conectadas às outras, né? Então vamos pensar que um hipertexto, ele te conecta com outros textos, só que esses outros textos com os quais você se conecta também estão conectados com outros textos, e assim a gente pode partir para o infinito, né? Uma coisa que liga a outra, e assim vai. E por fim, o terceiro e último trecho, ó, em certo aspecto, hipercultura significa mais, né? Vamos lá, esse é o título do livro, Hiperculturalidade. Então nós temos aí um prefixo, hiper. A palavra hiper significa mais, né? Hipermercado, um supermercado grande, é mais do que um mercado, ele é um hiper, um supermercado gigante, né? A ideia de um superlativo. Então esse é um dos significados, né? Quer dizer, uma cultura gigante, né? Ou seja, a ideia é que a gente tem basicamente uma única cultura, uma cultura universal, uma cultura que abrange tudo, né? Uma cultura infinita. Graças, claro, à criação dos meios digitais e às sociabilidades digitais. Cultura se torna, assim, genuinamente algo cultural, hipercultural, que é desnaturalizada, que é libertada, seja da flor, seja também do chão, ou seja, dos códigos biológicos ou da terra. A desnaturalização intensifica a culturalização. Se o lugar constituir facticidade de uma cultura, então a hiperculturalização significa a desfactização da cultura. Quer dizer, se tudo está conectado a tudo, então o local não é mais o elemento preponderante para a constituição de uma cultura, porque essa cultura pode a qualquer instante ser invadida por uma cultura estrangeira, uma cultura externa. Então ela perde a sua facticidade, né? Por quê? Porque ela é
ela é o tempo todo invadida por uma outra cultura. Então não existe mais fato cultural local. Existe puro dinamismo, pura transformação que se dá em função da interação permanente de diversas culturas, e os símbolos culturais ficam sendo produzidos, criados e recriados o tempo todo, de modo que essa cultura perde a sua facticidade. Bom, o que parece que ele está questionando é se isso é bom ou ruim, né? Se isso é razoável ou não, se isso é interessante ou não. E me parece que ele vai, ao longo do livro, assumindo uma posição em relação a isso. De qualquer forma, me parece que isso é inevitável, né? Se é bom ou ruim, a gente pode ainda chegar a uma conclusão, mas o fato é que isso é inevitável, né? Me parece que é um processo irreversível, né? A gente pode criar meios de resistência, mas talvez a gente não possa mais eliminar o fato de que vivemos na era da hiperculturalidade. É isso aí, a gente vai continuar então explorando esse tema e a gente vai se encontrar, espero eu, num próximo vídeo. Um abraço e até lá!